Olá, sejam muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis, nosso querido Celi. Essa casa que nos auxilia tanto presencialmente ou à distância, da forma que nós conseguimos nos conectarmos com ela. Portanto, sintam-se acolhidos por essa casa tão especial para todos nós. O meu nome é Tayane. Já estive aqui algumas vezes conversando com vocês através deste canal, faço parte do grupo de trabalhadores da casa e é uma grande satisfação poder estar estudando, transmitindo de alguma forma, sendo instrumento da espiritualidade, os ensinamentos, Os ensinamentos do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu sempre gosto de lembrar que é uma das obras do codificador Allan Kardec. Portanto, traz as máximas, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que foi este grande homem que nós tivemos, este grande exemplo de moral e conduta voltada ao amor ao longo da humanidade. E hoje nós precisamos entender o que é o divórcio, qual é a visão espírita do divórcio, que está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiramente eu vou ler um trecho do Evangelho que fala sobre o divórcio e depois nós vamos estar comentando os ensinamentos do Espiritismo, a visão em relação ao divórcio. Divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois é aplicável nos casos em que não se levou em consideração, não se levou em conta a lei divina. A lei divina que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitissem aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar dos filhos e a fazê-los progredir. Esse é o texto que está no Evangelho. E qual é a visão da doutrina espírita sobre o divórcio? Casamos, não podemos separar. Será que a doutrina espírita pensa isso? Temos que aguentar até o final das vidas, das nossas vidas? Não conseguimos conviver, mas casamos, temos que ficar juntos. Não. A doutrina espírita diz que ela não é contrária à separação dos casais. Ela não é contrária ao divórcio. Desde que ambos tenham feito todos os esforços para se ajustarem e reajustarem. Porque é para isso que nós nos reunimos, é para isso que nós decidimos conviver debaixo do mesmo teto. Ah, mas ambos não fizeram a sua parte. Bom, mas eu tenho que ter consciência de que fiz a minha parte, de que tentei todos os ajustes e reajustes para aquela relação ter uma harmonia, ter paz, somar. Hoje em dia, meus amigos, nós estamos diante de muitos relacionamentos superficiais. Muitos de nós criamos nas nossas cabeças um mar de rosas, vendidos pelas redes sociais, pelos filmes românticos. Nós muitas vezes vendemos um mar de rosas para as pessoas.
Nós muitas vezes vendemos um mar de rosas nas redes sociais que não existe realmente dentro das nossas casas. E vivemos muitas vezes uma verdadeira guerra dos sexos. Com a evolução da humanidade, com as mulheres trabalhando, se integrando socialmente, o que não acontecia antigamente, isso é muito bom, mas o lado ruim de tudo isso foi a competição que ficou cada vez mais acirrada dentro dos lares. Nós vivemos uma disputa em quem faz mais, quem trabalha mais. Eu trabalho mais do que tu, eu gasto mais do que tu. Muita cobrança sem diálogo. Nós acabamos valorizando mais os defeitos daquela pessoa que está ao nosso lado do que as qualidades. E quem mais sofre com tudo isso, quem é mais vítima de tudo isso, não somos nós. São os nossos filhos que acabam vivendo dentro de um lar desarmônico. Por isso que muitas vezes é melhor pais separados que têm uma harmonia, uma convivência e conseguem auxiliar no progresso desses indivíduos que vêm para o nosso convívio, que são os nossos filhos, que conseguem cumprir melhor esse compromisso que foi escolhido por nós lá antes de reencarnarmos, esse compromisso de auxiliar no desenvolvimento desses filhos, desses espíritos aqui na Terra, do que pais juntos, dentro do mesmo lar, brigando e fazendo com que essas crianças cresçam num ar desarmônico. Hoje em dia, os casais têm muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. Muitas vezes nós chegamos em casa do trabalho cansados e já começam as discussões, porque é no lar que nós perdemos as máscaras. É no lar que nós perdemos aquela máscara de boa pessoa, a máscara da educação. Devido à intimidade, é no lar que nós mostramos quem realmente nós somos. E aí nós não conseguimos muitas vezes olhar para a pessoa que está ali caminhando ao nosso lado. Muitas vezes nós nem perguntamos como é que foi o dia da pessoa. Às vezes aquela pessoa, nosso marido, a nossa esposa, teve um dia muito mais difícil que o nosso. E nós não temos a empatia de conversar, de perguntar e muito menos de nos colocarmos no lugar daquela pessoa que está ali convivendo conosco. Nós apenas descarregamos tudo aquilo que aconteceu ao longo do nosso dia no lar, onde nós achamos que é o nosso porto seguro e que ali podemos descarregar tudo o que nós guardamos ao longo do dia, quando na verdade o porto seguro deve ser um local de troca, de diálogo, de aconselhamento, de proteção. Nós vamos simplesmente descartando as relações. Achamos que vamos encontrar felicidade em outra relação, substituindo a pessoa que está ao nosso lado, substituindo os relacionamentos com facilidade. Não aceitamos as contrariedades, não aceitamos os defeitos da pessoa que está ao nosso lado. Quando na verdade a felicidade não está nos outros, mas a felicidade está dentro de nós mesmos. E isso nós só descobrimos através do autoconhecimento, nos conhecendo, sabendo o que realmente nos faz feliz, sabendo realmente quem eu sou. Será que eu me conheço?
Será que eu conheço os meus defeitos? Será que eu sei quais são os meus defeitos que podem ser tolerados por mim mesmo ou por outras pessoas, pelo meu parceiro que convive comigo? E será que eu sei quais são os meus defeitos que eu realmente devo mudar? Qual é aqueles defeitos que eu estou apresentando em cada relacionamento que eu tenho, seja conjugal, seja com as outras pessoas, familiares, colegas de trabalho? Ah, mas eu sou assim mesmo, não vou mudar. Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. Será que é por aí, gente? Será que as pessoas têm que me tolerar do jeito que eu sou? Eu não posso fazer nada para mudar? Aí nós estamos indo contrário à evolução, contrário àquilo que nós viemos fazer aqui. Nós viemos evoluir, nos aprimorarmos aquilo que a gente ainda tem de defeitos, aquilo que a gente deixa a desejar. Será que eu estou tentando evoluir? Estou tentando mudar? Ou vou deixar para uma próxima encarnação? Vou voltar e vou repetindo os mesmos erros? Ou quem sabe repetindo os mesmos erros nesta encarnação mesmo, trocando de relacionamento em relacionamento? Será que eu estou fazendo a minha parte dentro dos meus relacionamentos, sejam eles conjugais ou não? Será que eu estou tendo paciência? Este grande homem que eu falei lá no começo, chamado Jesus Cristo, nos disse que a maior de todas as caridades é a paciência. Que ajudar ao próximo através de doações é muito importante, mas a paciência é a maior de todas as caridades. Paciência comigo, com os meus defeitos, com uma busca pela evolução e paciência com aquele que é o mais próximo de mim na convivência, que é o meu parceiro, o meu esposo, a minha esposa, aquela pessoa que está trilhando o caminho ao meu lado. Não fazer ao outro aquilo que eu não quero receber. E mais ainda, fazer ao outro o que eu gostaria de receber. A paciência nas convivências. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente costuma mostrar só o nosso lado bom. À medida que nós vamos convivendo, que nós vamos nos tornando íntimos de uma pessoa, a gente vai mostrando os nossos lados ruins. As máscaras vão caindo. Cabe a nós termos paciência com uma pessoa que está tirando a máscara diante de nós. E cabe a nós também procurarmos mantermos o respeito e a admiração que nós tínhamos lá no começo da reunião, da relação, através das palavras, das atitudes que nós vamos ter com aquela pessoa que está ali convivendo conosco. Mas isso vem desde a escolha. E aí eu falo com os jovens de hoje em dia, desde o momento que nós vamos escolher o parceiro que vai dividir o lar com nós. Essa escolha é uma escolha muito difícil, porque cada um de nós traz consigo uma bagagem de vida, um histórico familiar,
uma bagagem de hábitos, uma bagagem de costumes, uma bagagem de valores. A partir do momento que eu estou conhecendo a pessoa que eu estou escolhendo para conviver comigo, eu preciso colocar numa balança quais são os defeitos dessa pessoa que eu posso tolerar, quais são aqueles que eu não consigo tolerar e esta pessoa dificilmente vai mudar, quais são os valores que essa pessoa traz. Valores são muito importantes porque é através dos valores que nós mantemos a admiração, né? Quando nós temos os mesmos valores intrínsecos dentro de nós, os mesmos valores de família, sejam eles honestidade, ajudar ao próximo, não ter preconceito, isso tudo são valores. Quando a pessoa que nós estamos escolhendo tem os mesmos valores que nós, isso pesa muito no relacionamento para mantermos a admiração. E os jovens hoje em dia escolhem muito pela aparência, né? Hoje em dia existem aplicativos que as pessoas costumam escolher ali por breves qualidades descritas no perfil, pela aparência física, pelos gostos. A gente costuma escolher a pessoa que a gente vai se relacionar, que a gente vai ficar, que a gente vai ter um caso, um encontro. Mas quais são os reais valores dessa pessoa? Qual é a moral que essa pessoa tem? Não para julgar, mas para que se aproxime cada vez mais daquilo que é verdade para nós. Porque todas as pessoas que nós convivemos, sejam relacionamentos rápidos, seja ficar, namorar ou ter um casamento, nós vamos criando marcas na vida dessas pessoas. Então é muito importante saber quem vai criar marcas em nós e quais as marcas que nós vamos deixar na vida das pessoas, para que a gente não crie problemas, para que a gente não crie novos resgates para novas encarnações com as marcas que nós vamos adquirindo e vamos gerando na vida das pessoas. Por isso, todos os relacionamentos, independente do tempo, têm uma grande importância na vida da gente. Em Missionários da Luz, André Luiz explica que a união de homem e de mulher deve ser uma união de qualidade, uma união de dois seres humanos que se gostam, independente de sexo, deve ser uma união de qualidade, de amor, através do amor, de respeito, de diálogo, um diálogo que estabelece os direitos e os deveres daquele casal dentro da relação. Uma união de lealdade, de amizade, para que desta forma a gente possa estar construindo lares saudáveis para o desenvolvimento das nossas crianças, para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Lares que possam ser realmente o nosso porto seguro, lugares onde a gente consegue equilibrar a nossa energia, restabelecer o nosso descanso do nosso corpo físico, o nosso corpo mental, para enfrentar a jornada lá fora e os dias menos felizes.
Agradeço imensamente a atenção de todos. Espero ter contribuído de alguma forma para a jornada de cada um que assistiu esse vídeo. Desejo muita paz, muita luz no caminho de todas as pessoas que estão aqui conosco ou presencialmente no CELE. Mais uma vez, sintam-se acolhidos por essa casa, conectem com a energia dessa casa toda vez que enfrentarem alguma dificuldade dentro dos lares de vocês. E nunca esqueçam quais as atitudes corretas que nós devemos ter dentro do nosso lar. Tudo que a gente conversou hoje, toda a consideração que a gente deve ter com as pessoas que realmente convivem ali cara a cara conosco dia a dia. Até logo, fiquem em paz.